Voltei, gente, para nossa última aula, né? Hoje nós teremos somente essas duas aulas, aula de português. Então, na aula de português, nós vamos revisar aí o que é substantivo próprio, comum, simples e composto, que nós já vimos, né? Nós já vimos, então nós vamos fazer somente o exercício de revisão. Então, na primeira atividade, vocês vão ler as palavras que estão no quadro e separá-las em substantivo próprio e substantivo comum. Então, vocês sabem que os substantivos próprios são aquelas palavras próprias, aquelas palavras que são escritas com letras maiúsculas, como nome de cidade, nome de rua, nome de pessoa, nome de rios, nome de estados, nome de países, certo? Então, vocês vão escrever os próprios deste lado e os comuns desse lado. Todos os substantivos dessa tabela. Muito fácil, né? Os que estão maiúsculos são os próprios e os que estão minúsculos são os comuns. Agora, vocês irão separar os substantivos abaixo, colocando-os na coluna adequada. Então, aí vocês estão vendo que tem vários substantivos, né? Girassol, para-raios, blusa, madrepérola, passatempo. Então, são muitos, né? Aí, vocês vão também separar na tabela. Só que agora vocês vão separar em substantivos simples e composto. O substantivo simples, gente, é aquele que é formado de uma única palavra, tá certo? Então, vou dar um exemplo que tem aí que é blusa. Blusa só tem uma palavra, não é? Então, ele é simples. Na segunda parte da tabela, vocês vão colocar o substantivo composto com hífen. Mas o que é isso, substantivo composto com hífen? Substantivo composto com hífen é aquele substantivo que é separado por aquele tracinho. Como aí, ó, é a palavra para-raios. Para, aí tem um tracinho e raios. O nome desse tracinho é hífen. Então, você vai colocar aí no meio todos os substantivos aí que tem hífen. E a terceira parte da tabela, você vai colocar o substantivo composto que não tem hífen. Mas tem substantivo composto sem hífen? Tem sim. Tem substantivo composto que juntou as duas palavras, mas que não tem hífen. Mas que não tem hífen. Por exemplo, a palavra girassol. A palavra girassol é um substantivo composto que não tem hífen. Por quê? Pegou a palavra gira e depois a palavra sol e juntou. Então, duas palavras foram juntas, mas que não tem hífen, não tem um tracinho separando, certo? Então, entenderam, né? Na primeira parte da tabela, vocês irão colocar o substantivo simples, que é aquele substantivo formado por uma palavra. Na segunda parte da tabela, é o substantivo composto com hífen, ou seja, com um tracinho. E na terceira parte da tabela, é o substantivo composto sem hífen, que é aquele substantivo que juntou duas palavras, mas que não tem o hífen, não tem aquele tracinho, certo? Então, a nossa aula de português foi essa, nossa última aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar. Então, desejo a todos um ótimo final de semana, um ótimo fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.